Quem aqui prometeu que ia começar uma dieta na segunda-feira e na quarta-feira você já estava lá comendo o restinho que sobrou do prato do seu filho no almoço, né? Isso é uma rotina de uma mãe real. Eu sou Camila Nogueira, nutricionista materno-infantil especializada em emagrecimento e venho contar para você que é mãe e em meio à rotina loucura e cansativa da maternidade é possível sim emagrecer. Por mais que pareça uma missão impossível, eu venho te contar que com a estratégia correta a gente consegue. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar mais qual a estratégia que a gente consegue, em meia loucura da maternidade, ainda conseguir perder peso, ter uma alimentação e uma rotina saudável. Eu também sou mãe e quero mostrar que sim, a gente consegue, de uma forma leve e realista, ter um resultado legal quanto ao peso e à saúde, certo? Rotina de uma mãe a gente sabe que é correria e cansativo, né? Noite mal dormida, marmitinha descongelada e esquecida porque não deu tempo de levar para o trabalho ou de esquentar em casa e perdeu e se esqueceu e esquece de comprar salada. E tudo isso a gente consegue de forma consistente com planejamento, certo? Sei que o cansaço toma conta, né? Então, o que é o ponto principal que a gente tem que pensar? Planejamento. Vamos planejar a sua semana. Meta 1. Tenham em mente que plano perfeito é só no Instagram. Não existe, tá? Fazer dieta perfeita a gente não vai conseguir. O importante é que a gente mantenha a constância. Pensa que a constância sempre vai vencer a perfeição. Se eu for constante, se eu não desistir toda vez que eu erro, já é um grande início, um grande ganho, tá bom? Então, assim, hoje não teve salada no almoço, isso vai piorar meu emagrecimento, então vou aproveitar e jacar no resto do meu dia. Isso é ruim, isso você não está mantendo a constância. Então, a gente tem que ter o pensamento, mudança de mentalidade aí. Vamos pensar, não teve salada no almoço, então o que eu posso fazer para aumentar minha fibra do dia? Vou comer uma fruta a mais ao longo do meu dia, vou incluir uma fruta de refeição na refeição pós-almoço, né, de sobremesa, ou consigo colocar uma chia, uma linhaça como fibra no meu dia a dia, tá? E por aí vai algumas estratégias que eu vou dar aqui para vocês. Então, primeiramente, eu queria trazer para vocês tirarem a culpa e o peso do tudo ou nada. Então, se eu não conseguir tudo perfeitinho, eu desisto de tudo e eu não quero mais nada, tá? Porque isso vai fazer mudanças na sua mentalidade. Seu cérebro vai começar a acreditar que você sempre começa e nunca consegue. E aí vai ficar ruim de você conseguir dar conta. Por isso que eu falo, não comece do perfeito. Comece do que você pode, do que você consegue, do que cabe na sua rotina, tá? Quem aí já não tirou um descanso sem se sentir culpada? Conta aqui pra mim. Conta aí nos comentários, né? Então, a gente que é mãe, a gente sabe que qualquer pausa, qualquer descanso, a gente sente a culpa. Então, tira esse peso da culpa, que isso ajuda muito em questão de estresse, de como você vai lidar com o seu dia a dia. Primeiro, vamos aceitar que é correria, vamos aceitar que é uma fase e que tá tudo bem. E a gente vai conseguir dar conta. E mesmo assim, a gente vai conseguir incluir uma rotina saudável, tá? Conta pra mim o sono. Quem é a mãe que já foi beliscada? Depois que as crianças dormiram, casa em paz, vai lá no armário beliscar um pouquinho de chocolate. Isso é muito comum. Por quê? É a fome emocional, tá? Então, é algo que eu quero trazer para mim de conforto, o comfort food, né? De algo gostoso depois que a criança dormiu, que a minha rotina tá mais tranquila. Então, eu quero algo gostoso para eu comer. E isso pode atrapalhar muito no nosso emagrecimento e também na nossa mentalidade. Porque meu corpo entende que eu preciso de algo gostoso, que eu mereço, porque minha rotina foi cansativa, tá? Então, vamos trocar isso aí. Então, esse gatilho é um gatilho comum, tá? Por conta de hormônios. Então, quando a criança foi descansar, por que eu não tomo um banho gostoso? Por que eu não tiro um tempo para ler um livro? Por que eu não como alguma coisa mais saudável? Por mais que seja fora do plano, que seja algo saudável. Faça um iogurte com granola, tudo que é crocante ajuda muito na vontade do doce, tá? Então, ao invés de ter em casa, no meu armário, um chocolate que eu já sei que eu vou lá comer quando der vontade ou quando a criança dormir, eu evito ter chocolate em casa, tá? Esse é um exemplo que eu tô usando aqui, né? Em qualquer tipo de doce, né? Tem gente que é sorvete. Então, por quê? O açúcar vai dar, né? Vai liberar dopamina. E daí vai ficar aquele ciclo vicioso.
Eu libero dopamina, meu cortisol melhora, meu estresse diminui e aí eu produzo mais insulina, gordura abdominal aumenta e daí eu começo no pico de novo de insulina e aí meu corpo pede de novo um doce, tá? Então isso é ruim porque vira uma bola de neve, né? É algo viciante, né? Então eu tô estressada, meu corpo quer paz, então ele quer açúcar que acalma, que dá prazer e depois ele volta a pedir de novo algo para eu ficar em paz novamente, tá? E então assim, é legal que a gente troque isso aos poucos, tá? Como eu disse para vocês, não ser 880. Se todo dia que minha criança dorme eu vou comer um chocolatinho no armário, eu coloco dia sim, dia não. Começa lento, começa devagar. Dia sim, dia não, eu vou alternando meus dias para o meu cérebro entender que eu não tô fazendo restrição. Lembra que eu sempre falo aqui que toda restrição gera compulsão? Então, se eu tiro de uma vez, o meu corpo ele começa a entender que eu tô restringindo e depois a compulsão vem. Quando eu ver um chocolate ou quando eu tiver, eu vou querer comer ele todo, a barra inteira, porque eu vou aproveitar que tem, tá? Então, eu prefiro que você entenda, né, que essa mentalidade seja saudável e consciente. Então, eu vou comer um pouquinho todo dia, dia sim, dia não. Beleza, tô conseguindo? Vou colocar a cada 2 dias. Ou eu vou trocar por uma castanha no lugar do chocolate. Ou eu coloco um chocolate e uma castanha e diminuo meu chocolate. Então, são estratégias que a gente consegue usar aí para diminuir minha ingestão calórica, minha fome emocional, para eu ir trocando esse hábito, tá? Hábito e segunda estratégia que eu vou dar aqui para vocês. Água, tá? Então a água é muito importante que a gente não deixe de se hidratar, ainda mais para mamães que estão amamentando, né? 400 ml a cada mamada seria a recomendação ideal. Então a gente sabe que dá de mamar, dá sede, né? E mesmo mães que não estão amamentando, que estão, né, somente na correria da maternidade, cuidado com a hidratação, porque a gente vai, principalmente em casa, a gente só vai tomar água quando a gente sente sede. Água, proteína e fibra diminui muito compulsão alimentar e vontade por doce, que normalmente é o que a gente dá jacada na dieta, tá? Então, sempre estejam conscientes da quantidade de água que vocês precisam, né? Isso é uma continha que faz pelo peso. E aí sim, tenta se hidratar mais. Não precisa ser só água. Se conseguir deixar um chá pronto, ótima opção, né? Água com gás, saborizada, colocar um pouquinho de limão, de fruta, de ervinha, né? Hortelã, alecrim, é uma boa estratégia também para mudar um gostinho ali e ajudar quando não estou com sede, tá? Água se toma quando não está com sede. Quando está com sede já é o primeiro sinal de desidratação, certo? Então não espere sentir sede para tomar água. Sempre bique um pouquinho de água. Tem uma regrinha que é dos 12 goles. Quem tem dificuldade de tomar água, cada vez que for pegar um copo d'água, dar 12 goles de água, pra gente aumentar a nossa quantidade aí do dia, né? Porque senão a gente fica na loucura, não dá sede, não dá nem vontade de fazer xixi, né? Não dá nem tempo. Então, assim, é uma estratégia boa pra gente, quando for tomar um pouquinho a mais, beleza? E conta pra mim da privação do sono, que é comum, né? Então, na fase da maternidade, a gente tem muita privação de sono, porque a criança acorda à noite e tudo mais, né? Como eu disse já, meu filho acordou até os 7 anos de idade, acordou a noite toda, com medo no final, porque tinha medo de dormir sozinho e tal, e a gente acorda no dia seguinte um caco, né? Então, o nosso dia fica mais cansativo, e essa privação de sono é ruim, porque a gente corta a nossa produção de hormônio da melatonina. E quando a gente não produz melatonina, a gente aumenta a nossa produção de cortisol, que é o hormônio do estresse. Estando estressado, aumenta o quê? Que eu falei? Gordura abdominal. Principalmente aquela gordurinha do flanco aqui atrás, sabe? Do culote. Então, é essa gordura mesmo, da barriga. Então, assim, quanto mais cortisol, mais estressada eu estou, mais vontade de comer coisas gostosas e crocantes eu vou ter, tá? Como eu falei. O doce, principalmente, carboidrato simples, lanche, pizza, tudo que é crocante, né? Tipo, tudo que é frito, dá vontade de comer as bobeiras. Então, se eu tenho isso em casa, eu vou atacar,
né? Então, o que é o planejamento? Eu não ter essas coisas disponíveis, porque vai ser muito mais difícil eu ir até o mercado, eu ir, né, pedir para entregar em casa se eu não tiver lá algo rápido e prático, tá? Falando em algo rápido e prático, gente, ainda mais agora, nessa fase, né, na correria, sempre pensem assim, não tenho mistura, não tenho nada pronto, o que eu posso fazer? Ovinho mexido, gente, menos de 2 minutos vocês fazem, tá? Leva muito menos tempo do que vocês pedirem, escolherem um sabor de uma pizza lá no iFood e pedir, esperar chegar e tudo mais. Ovinho mexido é uma boa. Estratégia que eu vou dar também é do planejamento. Então, se eu tenho em casa tudo planejado, congelado, é uma ótima para eu não sair, eu não furar a dieta e conseguir manter uma rotina mais saudável, tá? Então, assim, eu não preciso ter as marmitinhas todas certinhas e bonitinhas. Eu posso ter um arroz congelado, eu posso ter uma carne moída congelada, eu posso ter um estrogonofe de frango congelado. Tudo isso dá pra gente congelar em grandes quantidades, né? Dura 3 meses no freezer, no congelador. Então, tudo isso eu posso ter em grandes quantidades, congelados em vários potinhos. Não deu tempo de fazer comida, ao invés de eu pedir um fast food, eu vou lá e descongelo um arroz e faço um ovinho mexido, tá? Como eu sempre disse, antes feito do que perfeito, né? Então, antes a gente ter ali o arroz e o ovo do que o prato bonito da salada, né? Então, pelo menos eu tô comendo em casa, sem muitos temperos, eu sei o que eu tô usando ali, sem muita gordura, certo? Então, planejem-se, tá bom? E quanto à salada, o que eu sempre recomendo para as mamães é a salada pronta, já higienizada. Vende hoje tudo picado, higienizado, lavado, é só tirar do pacotinho e pôr no prato e comer. E elas duram pra caramba na geladeira. Então, é uma boa estratégia também pra gente ter. Conto para vocês, então, que se vocês gostaram desse conteúdo, comentem aqui, mandem as dúvidas aqui nos comentários para a gente trazer mais conteúdos como esse. Sigam lá no Instagram, eu vou deixar meu arroba aqui, me sigam lá que sempre tem conteúdos desse tipo. E ativem o sininho para vocês saberem que quando eu estiver por aqui, vão ser avisadas, né? E peço para vocês curtirem, por favor, e sempre lembre-se que o emagrecimento é uma caminhada, não é uma corrida. Então vamos devagar, mas vamos manter a constância. Um beijo da Nutri que acredita em vocês.